a nossa jornada de fé nesses 90 dias no Novo Testamento, onde a gente vai conhecer cada capítulo, cada detalhe, como que a gente pode aplicar na nossa vida, porque são 27 livros e 260 capítulos. E eu acredito que você vai ficar comigo aqui até o final. Então vamos lá, porque hoje a gente vai mergulhar em Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas. E abre a Bíblia, pega a Bíblia aí se você tiver, se você não tiver, eu super entendo. E eu tô aqui para te ajudar a que você tenha essa conexão com Deus, com a Bíblia, com o Pai, para que você possa caminhar, porque Jesus é o único caminho, né? Bora lá então? A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Versículo 8. Então se lembraram das suas palavras? Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Versículo 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Eles lhe disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram?
Não devia a Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E, no versículo 34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. No versículo 36, para começar, tem Jesus aparece aos discípulos, um título. 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo e o que eu tenho? Tenho dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Abre parênteses. Jesus estava com fome. Ai, que lindo. Fecha parênteses. Versículo 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nossa, de novo esse versículo, Brasil. 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Capítulo 24 de Lucas. Lindo, né? Espero que você tenha gostado. Chegamos ao fim de mais um dia da nossa
jornada, né, nessa caminhada de conhecer cada vez mais Jesus, todos os detalhes, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou aqui nessa terra, com tantos desafios, com tantas aflições, e ele venceu a morte, e tudo foi cumprido, porque nenhuma palavra passará, nenhuma palavra nunca passou, então tudo que foi dito vai ser realizado e vai ser concretizado, e a vinda dele está próxima, e nós temos a missão através da nossa profissão, através de nós, que a paz do Senhor Jesus seja alcançada em todas as nações. E que esse podcast alcance mais pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que queiram se aprofundar ainda mais dele. A paz do Senhor Jesus esteja com você e eu te espero amanhã, que a gente vai estar no dia 14. Continue aqui comigo e abra o seu coração para que Deus possa te mostrar todos os detalhes da sua jornada, da sua caminhada e que você viva o melhor dessa terra. E hoje celebre a Jesus, celebre a vitória dele. Coloque nos seus posts, na tua rede social, ou compartilhe com alguém, né? Lucas 24, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Que lindo, né? Eu acredito que é uma forma assim da gente falar de Jesus, não só na Páscoa, né? Mas que sim, ele ressuscitou, ele vive, ele tá entre nós, né? Jesus venceu a morte, né? E é essa esperança que nós temos que estar ali firmes e saber que nós temos um Pai, um Deus, um Filho, né? Vivo, que ele tem boca, ele tem ouvido e ele consegue entender exatamente as nossas aflições. Um beijo, até amanhã no próximo episódio.